A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos estar falando sobre a lição de número 8. Governador? Eu? Quem será que vai ser escolhido governador? Leitura bíblica de hoje se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 41, o versículo do 37 ao 56. E o objetivo da nossa lição? Assegurar aos alunos que Deus tem permitido certas situações em nossas vidas, porque Ele tem planos para o nosso bem e não para o nosso mal. Então, ensinar para as nossas crianças que tudo aquilo que Deus tem para nós é para o nosso bem. Então, se estiver demorando, é porque ainda não estamos preparados para receber. E não para o nosso mal, né? Porque Deus não quer que eu e você perecemos, né? Ele só faz com que nós tenhamos paciência e esperamos e confiemos, né? Que nós confiemos no nosso Deus. Então, precisamos dar essa certeza para as nossas crianças. O ponto central: Deus permite certas situações em nossas vidas porque Ele tem planos para o nosso bem e não para o nosso mal. Então pode passar o tempo que for, tenha paciência, porque Deus tem o melhor para você e no momento certo Ele vai cumprir o querer dEle na sua vida. Então, nós estamos falando sobre o nosso amigo José. José tem passado por diversas situações difíceis na sua vida, mas o que ele tem feito, né? O que nós temos aprendido? Que é o que o versículo para memorizar diz, olha, um homem em quem está o Espírito de Deus. Né? Então, Gênesis capítulo 41, versículo 38, parte B. Então, o que acontece? Não foi assim o que podemos dizer, alguém da família dele que disse isso para ele, não. Né? Foi uma pessoa que nem sequer conhecia, nunca tinha visto ele. Ele percebeu que o Espírito de Deus estava na vida de José. Então, a história de José tem nos ensinado muitas coisas. Nós temos aprendido muito com José. E aqui você pode fazer a memorização, olha. Pedir para as crianças repetir com você, né? Um homem em que está o Espírito de Deus. Gênesis capítulo 41, versículo 38, parte B. E aí você vai tirando partes aqui do versículo e vai pedindo para que eles continuem repetindo. Um homem em quem está o Espírito de Deus. Gênesis capítulo 41, versículo 38, parte B. E aí você pode ir tirando todo o versículo até que não tenha nada, mas eles falem o versículo memorizado. Um homem em que está o Espírito de Deus. Gênesis capítulo 41, versículo 38, parte B. Então, ensinar para as nossas crianças que as pessoas que estão ao nosso redor, elas precisam ver, elas precisam perceber que nós somos diferentes, que tem algo diferente em nós, né? Porque tem muitas crianças que quando ela chega em certos lugares, né, até mesmo na igreja, até mesmo vem brincar com seu filho, né, até mesmo seu aluno, você fala assim, tomara que ele não venha hoje, né? Por quê? Porque essa criança dá trabalho, porque essa criança incomoda, mas isso tudo acontece porque essa criança precisa do Espírito de Deus. Essa criança precisa fazer a diferença lá fora, aonde ela estiver. Então essa é a minha missão, essa é a sua missão, levar o Espírito do nosso Deus para a vida das nossas crianças, para que onde elas cheguem, elas possam fazer a diferença. Para que onde elas cheguem, as pessoas sintam prazer de tê-las ao lado delas. Então, é isso que eu e você estamos aqui fazendo, né? Fazendo o melhor para o nosso Deus, fazendo o melhor para que muitas vidas alcancem o céu, né? Olha que gostoso saber que quando chegar lá na glória, o Senhor vai falar que essas pessoas, essas crianças ouviram a mensagem do Evangelho através de você e elas estão aqui porque você as ensinou. Então vai fazer parte do seu galardão. Então isso é muito bom, sabermos que estamos ensinando as nossas crianças a fazer a vontade do nosso Deus.
E o nosso versículo, né, tem tudo a ver, o nosso cântico tem tudo a ver aqui, olha. Uma criança é você, vamos dizer assim, que o meu corpo, o seu corpo é a casa de Deus. Então ele diz assim, ó. Meu corpo é a casa de Deus, em mim ele veio morar. Tudo que faço, tudo que penso, deve a ele agradar. Meu corpo é a casa de Deus, em mim ele veio morar. Tudo que penso, tudo que faço, deve a ele agradar. Então, tudo que eu faço, tudo que eu penso, deve agradar ao nosso Deus. Então, o meu corpo é a casa de Deus e ele precisa vir morar dentro de mim para que nós possamos fazer a diferença, né? Então, olha aqui, ó. Meu corpo é a casa de Deus, em mim ele veio morar. Tudo que penso, tudo que faço, deve a ele agradar. Então, o meu corpo, o seu corpo é a casa do nosso Deus. Então, o título da nossa lição que nós estamos aprendendo aqui, né, o filho que escolheu, né, conhecendo a história do filho que escolheu fazer o que é certo. Nós estamos falando de José, o nosso personagem. Sim, José, ele foi uma criança muito amado pelo seu pai. Então, desde cedo, o Senhor já começou a trabalhar na vida de José. Então, o que acontece? José, ele ganha do seu pai uma túnica de destaque, que fazia a diferença entre os irmãos. E isso gerou um certo ciúmes. E aí, o que os seus irmãos fizeram? Tiraram essa túnica de destaque e venderam José como escravo. Ali, quando José foi escolhido como escravo, ele foi levado para trabalhar na casa de Potifar. E onde José estava, o Espírito de Deus estava com ele. E ali ele ganhou uma túnica de destaque. Sabe por quê? Porque de confiança, né? Uma túnica de confiança. Por que José ganhou uma túnica de confiança? Porque Potifar viu que ele era diferente e ele confiou toda a sua casa nas mãos de José. Mas o inimigo ainda estava perseguindo José. E o que aconteceu? Por causa da esposa de Potifar, José ele foi lançado na prisão. Então, essa túnica de confiança saiu da vida de José. E ali ele ganhou uma túnica de humildade, uma túnica para que ele pudesse viver ali na prisão agora. Será que ali na prisão José ficou emburrado, ficou de cara feia, não confiou mais naquilo que Deus tinha dito para ele? Não, ali na prisão, José continuava confiando no nosso Deus e o Senhor operou grandes maravilhas ali, porque até mesmo aquele que cuidava da prisão deixou a prisão nas mãos de José. Ali na prisão, José interpretou sonhos que mais tarde faria toda a diferença. Então, mesmo com a túnica de humildade, José fez a diferença. E ali na prisão, sabe o que aconteceu? Quando José interpretou aqueles sonhos, o copeiro voltou para o palácio. Demorou, não foi de um dia para o outro que José foi reconhecido. Mas o Senhor se lembrou de José e ali na prisão José foi chamado. Tiraram aquela túnica de humildade de José e José se apresentou diante do rei do Egito, diante de Faraó, aonde José interpretou os sonhos de Faraó. E ali, quando José interpretou os sonhos de Faraó, o que aconteceu? José disse assim: olha, seu Faraó, o senhor vai precisar escolher alguém de confiança, alguém inteligente, para que o senhor possa fazer com que essa pessoa cuide dos alimentos que vão ser produzidos nesses 7 anos de fartura. Eles precisam guardar esses alimentos para que não falte nos 7 anos de fome que haverá sobre a terra. E não era só sobre o Egito, mas sim sobre toda a terra que iria haver fome. E ali, sabe o que aconteceu? Quando José disse assim, o Senhor precisa contratar alguém
de confiança. Aí entra o nosso versículo. Olha como o nosso Deus é maravilhoso, que ele precisava escolher, né? Ele falou assim, onde eu vou achar alguém melhor do que você em que há o Espírito de Deus? Faraó sentiu que de José saiu algo que era diferente. Esse Faraó percebeu que o Espírito do nosso Deus, o Espírito que precisa habitar dentro de mim, o Espírito que habita dentro de você, que precisa habitar na vida das nossas crianças, Faraó enxergou e disse assim, aonde eu vou achar alguém em que há o Espírito de Deus? Então você, José, vai ser o governador do Egito. Será que José desmaiou? Será que José começou? Obrigado. Não. Sabe o que aconteceu? José permaneceu na sua posição ali e o Espírito de Deus estava com ele. José não saiu falando, agora eu vou fazer o que eu quiser sobre o Egito. Não. O Espírito de Deus controlava a vida de José e José, Faraó, tirou do seu dedo o anel e colocou no dedo de José. O anel de Faraó foi colocado no dedo de José. Isso significava respeito, honra, dizendo que José tinha direito sobre todo o Egito. Abaixo de Faraó somente José estava, mas aí José era quem estava acima de toda a terra do Egito. Olha só que privilégio. José agora ele começou a entender que o Espírito de Deus estava assim com ele. José entendeu que o Senhor cuidava dele, porque tudo que fazemos, tudo que pensamos deve agradar ao Senhor. Tudo isso aconteceu sobre a vida de José, porque o Espírito de Deus estava com ele. E aí sabe o que aconteceu? José, aquela túnica que foi tirada de humildade, agora ele recebe a túnica de honra, ele é vestido de uma roupa, né, daquelas roupas chiques ali do palácio, foi colocado um colar de ouro e José recebeu a recompensa porque ele tinha sido fiel ao nosso Deus. José ele recebeu uma vestimenta nova porque ele tinha sido obediente ao nosso Deus e o Senhor honrou. O Senhor não se esqueceu de José. José ele foi vendido pelos seus irmãos com 17 anos de idade. Sabe quantos anos José passou ali sofrendo no Egito? 13 anos. Com 30 anos José foi escolhido governador do Egito. Não foi de um dia para a noite, porém o Senhor nunca se esquece das promessas que Ele tem sobre a sua vida. Pode confiar, traga essa confiança nas suas crianças, porque se ela tem uma promessa, no tempo certo vai se cumprir. Se você acha que Deus se esqueceu de você, não, o Senhor nunca se esquece dos seus. Foi colocada uma roupa especial, um anel no dedo de José. E agora José era governador do Egito e ele precisava, né? Ele saiu para conhecer as terras ali do Egito. José saiu conhecendo tudo e aconteceu que aqueles 7 anos de fartura realmente, né, estava acontecendo. José foi guardando a 5ª parte de todos os alimentos, né, que estava ali, para que quando chegasse os 7 anos de fome, nada de ruim iria acontecer com o povo do Egito. Mas antes que chegasse os 7 anos de fome, José já tinha se casado com uma mulher chamada Azenate. E ele teve 2 filhos, Efraim e Manassés. Olha só, antes dos 7 anos de fome, Deus deu 2 presentes para José, os seus 2 filhos. José já tinha então, ali na prisão ele não tinha nada, mas quando Deus trouxe ele ali para fora, Deus deu para José uma linda família. Sim, porque quando Deus ele honra, quando chega o momento, né, tudo aquilo que é de ruim sai e a alegria vem para dentro de nós. Então aconteceu sim, os 7 anos de fome chegou.
Os 7 anos de fome chegou sobre toda a terra do Egito. Muitas pessoas vinham de outros países para comprar alimento ali no Egito. E era José quem vendia aqueles alimentos. José, ele nunca perguntou para o Senhor, por que eu estou passando por isso? Mas José perguntava, o que eu vou fazer agora? José, em tudo, ele pedia a direção do nosso Deus. José, em tudo, ele pedia a ajuda do nosso Deus. A sua casa, a casa de José, estava nas mãos de um Deus poderoso, nas mãos de um Deus especial. Sabe por quê? José, ele tinha, olha aqui, ó, um relacionamento com Deus. A base da vida de José, a base da família de José, era o relacionamento com Deus. Será que você tem esse relacionamento com Deus? Porque se você tem um relacionamento íntimo com o nosso Deus, você é uma criança obediente, você é uma pessoa obediente, você não é mentiroso, você não engana, você tem paciência, você tem controle sobre as suas atitudes. Se você tem um relacionamento, você permite que Deus controle a sua vida. E era assim. José sofreu, mas ele foi paciente. José sofreu, mas ele confiava em Deus. E o momento da vitória, a honra sobre a vida de José chegou. Ele se tornou governador do Egito. Talvez José perguntou, governador? Eu? Sim. O Senhor te escolheu, José, para fazer a diferença nessa terra. O Senhor escolheu você para fazer a diferença. Então, permita que Jesus seja o teto da sua vida. Que Jesus seja aquele em que vai cuidar da sua vida. Se você estiver protegido com Jesus, Ele vai cuidar de você. Seja, olha, um amigo de Jesus. Ande ali com Jesus. Jesus, você e o relacionamento com Ele. Então, permita-se ser usado pelo Senhor Jesus. Permita-se fazer a diferença, assim como José foi escolhido por Deus para fazer a diferença nesse mundo em que nós vivemos. Tudo isso nós estamos vivendo hoje, nós estamos aqui hoje por causa de José, porque José fez a diferença lá atrás, porque José permitiu que a sua família sobrevivesse. Foi por isso que ele foi levado para o Egito. Ele não foi levado para o Egito para sofrer, mas ele precisava passar ali no Egito, passar esses momentos, esses 13 anos ali, né, de relacionamento com Deus, de intimidade, de total dependência de Deus, para que ele pudesse ser um governador que cuidasse de toda a humanidade, de todos aqueles que se achegassem até ele. Então José fez a diferença, faça a diferença você também. Então o seu corpo é a casa de Deus e permita que tudo aquilo que você faça agrade o Senhor. Olha aqui, ó. Meu corpo é a casa de Deus, em mim Ele veio morar. Tudo que penso, tudo que faço, deve a Ele agradar. Então tenha Jesus como seu amigo e tenha um relacionamento com Ele, com Deus e com o Espírito Santo de Deus. Amém? Então que o Senhor continue abençoando a sua vida, que o Senhor continue abençoando a sua sala de aula, as suas crianças, o seu ministério. Se você gostou dessa pré-aula, curta, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, compartilhe com aquele professor que você sabe que vai ministrar essa pré-aula, né? Estude, né? Leia a lição, leia a leitura bíblica, leia o quanto mais você puder levar para as suas crianças. É muito bom para que elas possam aprender, ter força ali, uma aula saudável, uma aula boa para que elas possam enfrentar as dificuldades da semana e na próxima semana ela está com você. Então, um grande abraço para você, que o Senhor continue abençoando a sua vida, o seu ministério. Dá um like, um joinha, um gostei, se você, né, gostou dessa pré-aula. Deus abençoe você.